Muito bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita, Nova Era. Esse programa ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. E nós estamos aqui hoje, nesse sábado, por esta manhã, trazendo para vocês a terceira parte da temática, a vanguarda do movimento espírita de Divinópolis. Estamos aí falando desses baluartes que aqui chegaram e trouxeram para Divinópolis esse movimento espírita maravilhoso que nós temos hoje. A história da formação do movimento espírita em Divinópolis se deu a partir do momento em que grandes vultos da espiritualidade, manifestando aqui nessa cidade divina e aproveitando a condição espiritual de verdadeiros vanguardeiros, bandeirantes do movimento espírita divinopolitano, trouxe a lume essa ideia de fazer um movimento espírita. E nós já comentamos com vocês de que a nossa fala se baseia no depoimento de José Carlos Pereira, Maurício Paiva, Gerson Maia, Floripes Barbosa e o nosso amigo William Tonelli. E hoje nós, fazendo aí a terceira parte, nós vamos falar, começando com o nosso renomado orador espírita, William Tonelli, esse grande baluarte do movimento espírita em Divinópolis. Inspirado pela espiritualidade, William Tonelli sempre foi um excelente orador. Em suas palestras, ele sempre destacava o Evangelho. Eu me lembro que a primeira palestra que eu ouvi numa casa espírita, no Centro Espírita Irmão Camilo, há mais de 50 anos atrás, foi o William Tonelli quem estava na tribuna, falando sobre o Consolador prometido por Jesus. Isso me motivou, me despertou e eu estou até hoje no movimento espírita. E foi o William Tonelli quem realmente me proporcionou, inicialmente, aquele entusiasmo, aquela vontade de abraçar a causa espírita. Então, William Tonelli é um excelente orador de que nós tivemos aqui em Divinópolis. Ajudou profundamente nos trabalhos do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, depois na construção do grupo Casa Maria de Nazaré, ajudou bastante também com as suas palestras no Centro Espírita Jesus de Nazaré, e no Centro Espírita Estudante do Evangelho. Um fato curioso da vida de William Tonelli, de que ele não residia em Divinópolis. Ele morava em Santo Antônio do Campos, ali em Ermida. E ele conta que ele sempre vinha de cavalo, lá de Ermida, até o Centro Espírita Estudante do Evangelho. Ele amarrava, então, o cavalo na porta do centro, e adentrava o centro para participar das reuniões. Nessa época era muito comum as reuniões mediúnicas. Quase que não tinha reuniões de estudo, porque não havia estudo. Com certeza ali abria a reunião com uma oração, fazia uma breve leitura do Evangelho e se processava as reuniões de comunicação com os espíritos. Eu comentava que muitas vezes ele vinha de Ermida a cavalo debaixo de chuva. E chegava na porta do centro, descia, amarrava o cavalo, entrava para o centro, participava. Depois montava no cavalo e voltava para Ermida. Então vejam vocês que é um renomado, uma grande figura que Divinópolis certamente teve no bojo desse movimento espírita divinopolitano. O William Tonelli era professor de Direito na FADO, e ele era advogado, né, com certeza, e lecionava o direito na Faculdade
de direito, que é a FADO, a antiga FADO. Tivemos aí os fundadores do Centro Espírita Irmão Camilo, que fica na Amazonas, Avenida Amazonas, 807, no bairro Cidil. Então, o Centro Espírita Irmão Camilo está localizado na Rua Amazonas, ali no bairro Cidil. Ele tinha como membros, participantes, Matusalém, Anita Miranda, que é a esposa do senhor Alaor, o senhor Alaor do Cine Alhambra, tá? O Alaor do Cine Alhambra é um excelente médium psicofônico. Senhor Veloso, Máximo Franklin, Dona Corina, Carminha, Ana Maria e outros tantos que ali participavam. Anita Miranda e o senhor Alaor são verdadeiros baluartes do movimento espírita em Divinópolis. Porque o Centro Espírita Irmão Camilo nasceu e aconteceu graças ao trabalho deles. A Anita Miranda, ela sofreu um acidente automobilístico certa feita. Nesse acidente, ela ficou com a deficiência física e uma filha sua, uma jovem, faleceu nesse acidente. Então, o senhor Alaor, ele era funcionário do Banco do Brasil, tinha uma dedicação exclusiva com o Centro Espírita Irmão Camilo, lá na Cidil. Mas lá havia também outros membros, como, por exemplo, o São Antônio Teixeira, o Kleber, Eliane Miranda, que é filha da dona Anita Miranda, Ana Maria e esse menino aqui, que é o Alaodo, né, que sempre participava das reuniões de estudos que ali acontecia no Centro Espírita Irmão Camilo. Eliane Miranda, uma figura maravilhosa de pessoa. Uma pessoa que, quando eu conheci ela, quando eu comecei, era uma pessoa muito entusiasmada com o movimento espírita. Eliane Miranda foi, assim, uma grande batalhadora pela Aliança Municipal Espírita em Divinópolis. A AME foi fundada pelo senhor Gesso Maia e a sua filha Genilda Maia. E a Eliane Miranda, certa feita, ela assumiu a direção da AME em Divinópolis. E com muito entusiasmo, com muita empolgação. Eu me lembro quando aproximei da AME, foi com a Eliane Miranda. E nós fazíamos um trabalho muito bom com a AME. Então, Eliane Miranda, essa pessoa maravilhosa, filha da dona Anita Miranda. Anita Miranda, eu sempre falo, foi uma pessoa magnífica, uma pessoa muito batalhadora no campo social. Dona Anita tinha uma tradição, a chamada feijoada da dona Anita. Feijoada essa que angariava recursos financeiros para a manutenção do Centro Espírita Irmão Camilo. E com essas feijoadas da dona Anita, ela conseguiu comprar um apartamento no edifício Alvimar Mourão, que estaria na Goiás com a 1º de junho. E esse edifício mais tarde foi vendido, aliás, esse apartamento, foi vendido, esse apartamento, para construir o prédio do NASCE, que é um núcleo de ação social Caminho da Esperança, lá no bairro Danilo Passos. Uma pessoa que nós não podemos absolutamente deixar de falar, Roberto Gontijo. Batalhador, trabalhador, pesquisador. Roberto Gontijo era um trator para trabalhar. Roberto Gontijo, ele era um orador excelente. Abordava sempre os temas do Evangelho. Tinha uma facilidade enorme em falar do Evangelho. E ele é um dos construtores do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, lá na Esplanada. E ele, de certa forma, juntamente a outros cooperadores, construíram esta casa, esse prédio, com 2 pavimentos, que hoje está lá
muito bem organizado, muito bem dimensionado e dirigido por tantas outras pessoas. Mas Roberto Gontijo, além de tudo, ele era um trator para trabalhar e também divulgava muito o movimento espírita nas regiões aqui de Divinópolis, cidades vizinhas. Ele sempre incentivava, ele sempre auxiliava o movimento espírita de cidades vizinhas da quinta região. Mas Roberto Gontijo e Vilma Veloso e seu esposo Fernando foram grandes baluartes na construção do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Esta casa que trouxe e traz até hoje grandes benefícios à cidade divinopolitana. Dona Vilma Veloso sempre uma pessoa assim muito correta, muito, digamos assim, exigente, mas é uma pessoa de uma transparência enorme. É uma pessoa criteriosa, é uma pessoa assim fantástica para estar com ela, certo? Mas Dona Vilma fazia algumas falas também na Tribuna Espírita, abordando a doutrina, abordando o Evangelho. Fernando, sua esposa, contribuiu poderosamente na construção do primeiro pavimento do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Nós temos filmagem onde aparece Fernando batalhando e Fernando fazendo campanhas para angariar recurso financeiro para a construção do prédio. E o Roberto Gontijo, a gente há que destacar que nas suas palestras ele usava muito dos recursos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tinha uma facilidade muito grande a abordar temas do Evangelho. Então, era um excelente orador na Tribuna Espírita, não somente em Divinópolis, mas ele visitava cidades vizinhas de Divinópolis, levando o estudo do Evangelho também. Então, o que eu quero salientar é que Roberto Gontijo foi um grande vulto do movimento espírita brasileiro, mineiro e divinopolitano. Roberto Gontijo, ele trabalhou também na construção do pavimento dianteiro do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. O Centro Espírita Estudantes do Evangelho foi fundado na década de 40, 1946, uma casa lá no fundo do terreno. Mais tarde, com a presença de Roberto Gontijo, essa casa foi ampliada. Tá? Ele construiu um outro pavimento associado a esse antigo pavimento, trazendo ele para a linha do alinhamento da rua, Avenida Rio Grande do Sul, como está aí nessa foto. Esse foi um trabalho do Roberto Gontijo, juntamente com Maurício Paiva, Gerson Maia, o Wellington Neri, o Sr. Gilson, né? E o Sr. Isordino, que ali frequentava também, e o Roberto Gontijo trabalhou muito na construção da ampliação do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Casa essa que tem uma estrutura para suportar mais de 5 andares, tá? Porque foi uma coisa muito bem construída. E assim, e a custo de trabalho pessoal, trabalho de angariar recursos, tá? E construiu essa parte da frente do Centro Espírita Estudante do Evangelho, que mais tarde, então, teve a nossa ajuda, a nossa cooperação, o nosso trabalho, quando aí estivemos também na direção da casa, nós iniciamos a construção do segundo pavimento, e onde nós depois passamos para o nosso amigo Paulo Roberto, para terminar o segundo pavimento do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Mas a Casa Maria de Nazaré, esse prédio bonito que está ali, ele está fazendo 44 anos de fundação. Agora, nesse dia 16 de novembro de 2025. São 44 anos de quê?
de serviço, de prestação de benefícios à sociedade divinopolitana, à comunidade, trazendo ao lumen o Evangelho de Jesus, trazendo o trabalho social de atendimento aos carentes, trazendo o trabalho do passe, o trabalho da evangelização, o trabalho social, o trabalho da divulgação. 44 anos, no dia 16 de novembro de 2025. Surgiu, certamente, de uma dissidência. Eu chamo de diáspora espírita. É como se fosse aquela diáspora dos antigos, digamos assim, aqueles nossos irmãos, né, judeus, que tiveram que sair da região, ali da Palestina, e se difundiram para vários países e continentes do planeta Terra. Então, o grupo, houve uma ruptura, tá? Porque o grupo mediúnico, que frequentava o Centro Espírita estudando o Evangelho, foi convidado a retirar-se da casa para a incompatibilidade que se mantinham com os objetivos da casa e estar em desacordo com a proposta da própria casa e com a doutrina espírita. Então, esse grupo, então, ele foi solicitado sair do centro. E o centro, então, dividiu. No centro ficou ali Maurício Paiva, Jesus Maia e outros tantos, e o grupo se dividiu. O grupo desmembrou em 4 facções, sendo que uma era formada pelo professor Wilton Neri, como já falamos dele, do Raimundo Menezes, o Matusalém, Paulo Gianni, alugaram um barracão de fundo na rua Ceará, ali entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Bahia. Eu me lembro de ter visitado esse centro ali, num barracão no fundo. Eu fui, numa certa noite, visitar essa casa, que estava nascendo, Casa Maria de Nazaré. Ali participava o senhor Moura, Geraldo Calção, Matusalém, Dona Corina. Mas o outro grupo desmembrado, formado pelo Roberto Gontijo, o Gilson, a Vilma Veloso, e que no ano de 1981 reuniram-se em um sítio no Cacoco, com o nome de quê? Casa de Maria, que mais tarde foi regularizado em 31 de 10 de 1985, com o nome de Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Iniciaram um novo grupo, então, na Rua São Paulo, do fundo da loja maçônica, e mantiveram o nome do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, e que permanece até hoje. Tá? Em 25 de 8 de 1996, lançou-se a pedra fundamental da construção da sua sede própria. A área onde foi construída a sua sede, ela foi doada pelo Centro Espírita Estudante do Evangelho, que, na ocasião, havia recebido de doação do nosso grande amigo Jesus Maia, o proprietário do referido terreno. Então, Jesus Maia era proprietário do referido terreno. Ele doou esse terreno para o Centro Espírita Estudante do Evangelho, que na oportunidade que surgiu a possibilidade de construir a sede própria do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, a direção do Estudante do Evangelho doou esse terreno. E foi doado com escritura, tudo muito bem, bonitinho. E ali, então, foi lançado a pedra fundamental da construção da sua sede própria. Tá? Então, é interessantíssimo a gente não esquecer de que é todo um movimento solidário, é todo um movimento de cooperação, de ajuda mútua, de que nós tivemos aí. E ali foi, de certa forma, erguido o primeiro pavimento, como nós estamos vendo aí. Tá? Em 30 de 11 de 1999, ocorreu a inauguração
da sede própria. O outro grupo, formado na Rua Ceará, mais tarde transferiu para o bairro Belvedere, onde permanece até hoje, tá? Dirigido pelo senhor Moura, naquela ocasião, pelo nosso amigo Ali Relojoeiro, Geraldo Calção, etc, etc. Então, vejam vocês que de uma ruptura, de um desmembramento, fundaram outros centros espíritas. Então, é muito comum centros espíritas surgirem das divergências, certo? Do desmembramento de grupos que se dividem, tá? E acabam fundando outros centros espíritas. É o caso aí do centro espírita lá no bairro Belvedere, que havia levado o nome inicialmente também Casa Maria Nazaré, e a Casa Maria Nazaré na Esplanada, na rua Mestre Rangel, de número 31, como nós estamos vendo aí. Tá? É um excelente prédio, com uma estrutura fantástica. Rua Mestre Pedro da Silva, aliás. Número 31, no bairro Esplanada. Está aí uma casa que abrigam pessoas, um trabalho de evangelização, reunião de evangelização das crianças, reunião com os pais, a mocidade, o trabalho social. Está aí a reunião dos pais. Um trabalho magnífico que a Casa Maria de Nazaré tem prestado à comunidade. Não podemos esquecer também do nosso grande amigo, senhor Isoldino, que foi o construtor lá do prédio Estudante Evangelho, do seu segundo pavimento. Eu tenho certeza que ele foi também construtor do pavimento complementar, certo? Da dianteiro, né? Do Centro Espírita Estudante Evangelho. E foi o construtor também do prédio da Casa Maria de Nazaré, a quem nós devemos a ele uma grande gratidão, uma figura fantástica, o senhor Isoldino. Tá? A gente vai colocar para vocês aqui um vídeo mostrando, então, como se processou todo o trabalho da construção do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Tá bom? E depois a gente queremos, de certa forma, fazermos o encerramento dessa terceira parte, agradecendo a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, que ligaram o seu televisor na TV Candidez e estão assistindo aí tributos aos vanguardeiros do movimento espírita divinopolitano. Então, a todos vocês, nosso desejo de um feliz sábado, de muita paz, de muita alegria, um bom final de semana para todos. E até sábado que vem, quando aqui novamente estaremos apresentando a quarta parte desse assunto. Obrigado. Fica com Deus.